Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Domingo passado, nós tivemos aqui um culto cantado com o musical do coro Geração Eleita, nosso coro de jovens, Geração Louvor, desculpa, que falou sobre a graça. E hoje, aliás, temos novamente, você é nosso convidado para que possamos juntos cultuar a Deus às 19h30. E o musical mexeu comigo e me inspirou para que hoje quisesse falar sobre a graça com os irmãos. Queria aqui falar sobre a importância de compreendermos a graça e os impactos de uma compreensão correta e verdadeira da graça de Deus, os impactos que ela pode provocar na vida dos cristãos. Para isso, nós vamos dizer juntos um texto conhecidíssimo de todos nós, Efésios 2, verso 8. Vamos falar juntos? Tá projetado ali, mas tenho certeza que todos conhecem. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque estamos aqui louvando ao Senhor, tendo a oportunidade de separar um tempo de dedicação a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem tem nos sustentado em todo o tempo e o Senhor nos abençoa até aqui. Cultuamos a Ti, ó Deus, sempre na expectativa de que os nossos louvores sejam agradáveis ao Senhor, com o desejo de nos apresentarmos com o coração, mente, olhos, sempre atentos à Tua voz. E nesse momento, Senhor, abençoa-nos, apesar das nossas imperfeições, dos nossos pecados, dos nossos erros, sê conosco e nos dá, ó Deus, entendimento da Tua vontade através da Tua palavra nas nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para falar sobre a graça salvadora, eu gosto muito de falar de alguns atributos de Deus, especialmente da justiça, para explicar um pouquinho a respeito da graça, né? Quando a gente estuda sobre Deus, nós aprendemos que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é amor, e nós aprendemos também que Deus é justo. Aliás, se você tem alguma dúvida sobre algo, se foi justo ou não, a melhor referência é olhar para Deus, porque Deus, a Bíblia nos ensina que é justiça. Não há outra referência melhor. Deus é justiça. E assim como Deus não pode morrer, porque ele deixaria de ser Deus, nosso Deus é eterno. Assim como Deus não pode mentir, Tiago fala disso, deixaria de ser Deus, nosso Deus também não pode ser injusto, porque Deus é justiça. E aí, quando a gente vai estudar sobre a graça, vem uma indagação interessante, porque como conciliar a graça de Deus com um Deus que é justo? Um juiz justo, o que ele faz quando ele está em frente a um réu que respeitou os preceitos da lei, que observou aquilo que a lei indicava? Qual é a sentença? É de absolvição. Qual é a sentença justa para um réu que erra, que transgride a lei? Condenação. Ora, o que é que nós mereceríamos? Condenação. Como então entender um Deus justo derramando a sua graça sobre nós? Paulo cita na carta aos Romanos que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Ele diz, inclusive, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como conciliar, então, a graça e a justiça? E aí é interessante nós olharmos para toda a história da humanidade e pensarmos aqui no plano de salvação. No início, o homem vivia em comunhão com o Pai, recebeu orientações de Deus, mas não as observou. Fez escolhas incorretas e ali o homem cai. E é incrível como Deus nos ensina através do tempo e vai se revelando a nós. Logo naquela primeira queda, se os irmãos se lembrarem, a morte já é representada imediatamente. Porque quando o homem sente vergonha e percebe o seu estado, um animal é morto para ele se cobrir com a pele do animal. E nós já vemos ali o primeiro sangue e a morte como resultado do pecado. E aí Deus institui a figura do sacrifício, de fato, como figura, como pré-figura, apontando para Cristo,
e a gente vê ali aquela prática no Antigo Testamento dos sacrifícios, mas a gente aprende que aqueles sacrifícios não eram suficientes de forma definitiva, não eram suficientes de forma eterna. Nós aprendemos que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, mas nós aprendemos que ali não era de forma definitiva e completa. E aí Deus nos dá a lei. E a lei é interessante, a Bíblia nos mostra que a lei é como o aio, que é uma espécie de disciplinador. Ou seja, a lei aponta qual é o caminho correto, ela direciona o que deve ser feito, como devemos agir, e ela também aplica a disciplina e indica como devem ser disciplinados aqueles que a transgridem. E aí, meus irmãos, a lei, em vez de trazer salvação, o que ela trazia? Condenação. Por quê? Porque não havia um justo sequer. Porque não havia um homem capaz de olhar para a lei, ainda que ela tivesse com todas as orientações, e cumprir tudo aquilo que ela indicava. Sempre que eu penso nesse texto, eu lembro de um disciplinador que tinha na escola que eu estudava. Ele ficava no corredor, porque fatalmente ia aparecer um menino saindo da sala, alguma coisa ia acontecer, e ele ia lá lembrar as regras e fazer com que o menino entrasse de novo. E muitas vezes aplicar uma punição, né? A lei fazia assim. Ela, então, vinha muito mais como uma acusadora. Apesar de trazer todas as verdades, do ponto de vista de salvação, ela não era suficiente. E aí Deus, então, numa atitude de amor incrível, continuando o plano de salvação, envia o seu filho como homem. O próprio Deus encarnado, como homem, vive nesse mundo sujeito às mesmas tentações que todos os homens, mas ele é o único que como homem não cai. Ele sim cumpre o que estava previsto na lei. E Deus é tão maravilhoso que isso não era suficiente para nos representar. E a justiça ainda precisava ser feita. Porque, se os irmãos se lembrarem, o justo seria que houvesse o quê? Condenação. Que sangue fosse derramado. E aí, meus irmãos, vem a graça de Deus. E Deus age com amor tão grande que entrega o seu próprio filho, aquele em quem não se encontrou o pecado, para levar sobre si os nossos pecados. E ele se faz maldição no nosso lugar. Ele foi condenado para que houvesse justiça. E ele foi condenado por mim, e ele foi condenado por você. Ele foi açoitado, humilhado, sofreu morte de cruz. A justiça foi feita, houve condenação. Mas a condenação que recairia sobre as nossas vidas, cai sobre Cristo, nosso Salvador. Deus, que é todo-poderoso, misericordioso, gracioso, nos dá então o único meio pelo qual, a única oportunidade pela qual nós poderíamos ser salvos. E a justiça que é feita em Cristo, a Bíblia nos ensina que é imputada a nós. Nós que jamais conseguiríamos a salvação por qualquer mérito próprio, agora somos salvos por tamanho ato de amor e de misericórdia. É por isso que a gente diz que o amor de Deus nos constrange. Mas não é aquele constrangimento maldoso, né? Aquele constrangimento ruim de algo negativo, reprovável, que envergonha. Mas é um constrangimento pela nossa dificuldade de compreender como pode Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, me amar tanto assim, ao ponto de me dar algo que eu não mereço, que é a vida eterna, e por meio de uma dor tão grande, como a de entregar o seu próprio filho no meu lugar. Assim, meus irmãos, quando olhamos para essa realidade, nós compreendemos mais facilmente que a graça é favor imerecido. E essa compreensão ela é tão importante para a igreja, porque a partir dela o exercício da nossa fé muda. A nossa forma de ver a Deus, de prestar culto, a nossa forma de proclamar a palavra,
até mesmo o nosso jeito de tratar o próximo, seja ele um cristão ou não. Tudo isso muda quando nós entendemos que fomos alcançados pela graça de Deus. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, que é fortemente impactado, diz respeito à nossa fé. Quando nós lemos na carta aos Hebreus que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, nós precisamos ter cuidado para não interpretarmos a fé como uma vontade intensa a respeito de algo bom, a respeito de algo que vai nos fazer muito bem, e que a gente então fica na torcida, né? A gente cruza os dedos. Isso não é fé. Isso não é a fé que salva. Quando nós lemos que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós devemos também ter cuidado para não achar que crer significa acreditar no Jesus histórico. Aquele que esteve aqui e que fez atos tão incríveis que mudou toda a história da humanidade, mas acreditando como um fato que ocorreu. Como se estivéssemos lendo aqui um livro de história a respeito de fatos relevantes na história da humanidade. Mas o que nós devemos, quando falamos sobre crer, é acreditar em Cristo, de forma pessoal. Eu vou dizer, inclusive, que não basta crer nos ensinamentos de Cristo. Quem crê em Cristo de maneira pessoal, com certeza crê nos ensinamentos e busca guardá-los. Mas não basta crer nos ensinamentos sem crer em Cristo de forma pessoal, como sacrifício substituto, como Salvador e Deus, Senhor das nossas vidas. Quantos homens, meus irmãos, acreditaram que Jesus existiu de forma histórica? Quantos conviveram com ele, mas não foram salvos? Quantos acreditaram nas obras, mas não foram salvos? Foi assim com o rei Agripa, por exemplo, quando Paulo fala com ele, e dado momento, está claro ali que Agripa entende o que está acontecendo, acredita naqueles fatos e diz assim, olha, por pouco me persuades a me fazer cristão. Ele não reagiu com fé àquilo que ele estava acreditando que acontecia. Não foi assim com muitas pessoas que foram curadas fisicamente, mas que não buscaram cura espiritual, que não buscaram salvação em Cristo? Lembre-se dos leprosos. A Bíblia nos ensina que até mesmo os demônios creem e tremem diante de Deus, mas ela não ensina que eles são salvos. A percepção correta da graça nos ajuda a entender também a fé que é requerida de nós. Quando nós lemos que pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, será o que de fato representa essa fé salvífica, essa fé salvadora? E aqui tem um negócio interessante, né? Não importa se você tem uma visão mais reformada ou não, se você é de uma igreja, como você encara a eleição, predestinação, livre-arbítrio, não importa. Né? Se pegarmos igrejas históricas, como é a nossa, a igreja batista, a presbiteriana, tem um negócio, meus irmãos, que não tem dúvida. A fé é necessária para que haja salvação. É necessário ter fé. E veja, a fé não é uma espécie de moeda de troca que nós temos para com Deus para que Ele nos dê a salvação. Eu dou a fé, Deus dá a salvação. Como se eu tivesse algo tão importante assim para Deus que eu pudesse dar em troca e aquilo é tão bom, aquilo é tão interessante que Deus então me retribui com a fé. Como se com a atitude de fé eu me tornasse merecedor da salvação. Não é. Lembre-se, nós somos justificados somente pelos méritos da obra de Cristo na cruz. Aquilo que eu narrei aqui, de uma entrega de muita dor no meu lugar, para que houvesse justiça. E não por uma obra minha. Meus irmãos, se o plano de salvação envolvesse nós entregássemos algo bom para Deus, talvez Deus pudesse, em vez da fé, requerer, por exemplo, um coração bom da minha parte. Talvez Deus pudesse requerer que eu fosse amoroso. Ou talvez sábio. Você sabe o que aconteceria se fosse assim? Nenhum de nós seria salvo. Mas o que Deus pede de nós é fé. E sabe por que é fé? Por que a fé é apresentada, então, como meio, né, como ferramenta ali? Porque por meio da fé nós somos salvos.
Porque a fé, meus irmãos, ela é um instrumento que é uma atitude do coração e ela é, prestem atenção nisso, o exato oposto de crer em si mesmo. Isso é a fé que salva. É a partir do nosso coração, olhando para Cristo com fé. Nessa hora, na verdade, você está se entregando por inteiro. Porque você está olhando para Deus e dizendo assim, olha, Deus, quando eu olho tamanha graça, quando eu olho para mim, eu vejo que eu não posso depender de mim mesmo. Eu vejo que com as minhas obras eu sou incapaz, Senhor, de me justificar. Então eu olho para Jesus e digo, olha, eu só confio no Senhor, Salvador da minha vida, para que eu possa ser justificado diante de Deus. Isso é fé. A fé é o exato oposto de confiar em si mesmo. Então você que não tem o que oferecer a Deus, entrega, sabe o quê? A vida inteira. Fala assim, Senhor, eu sou o teu. E eu só confio em ti. Como pode tamanho amor? Isso é fé. Não é porque nós temos algo muito importante para entregar. Isso é fé. Isso é a fé que salva. A fé, então, é o oposto de confiar em si mesmo. Por isso ela é apropriada como instrumento para a salvação, porque a salvação jamais viria pelos nossos próprios méritos, e ela depende inteiramente da graça, que é um dom gratuito, portanto, da parte de Deus. Em Romanos, Paulo fala que a salvação provém da fé para que seja segundo a graça. Justamente por isso. E é no ato de fé, meus irmãos, convencidos pelo Espírito Santo, que o homem reconhece a sua incapacidade de se salvar. É no ato de fé que o homem percebe que nada tem para merecer tamanho amor, não importa o que ele disser, não importa o que você ofertar, não importa o que você prometer, nada será capaz de torná-lo merecedor de ser salvo. Portanto, ter fé é olhar para Deus, reconhecer que nada somos e entregar a nossa vida por inteiro, sem restrição, em confiança, ao único que pode nos salvar. Afinal, nesse momento nós entendemos o que representa a graça. Favor de Deus que age com amor para nos salvar através da vida de Cristo que se entregou por nós. Além da fé, o segundo ponto importante para nós compreendermos, aliás, que nos auxilia, né, que é modificado nossa forma de encarar quando nós entendemos a graça, é a nossa forma de tratar o próximo. Eu, como professor de EBD, já dei aula em algumas classes, mas eu me lembro de uma classe que, por volta ali de 100 alunos, dei aula ali por um bom tempo, e eu comecei a perceber os alunos muito interessados no aprofundamento bíblico, em argumentações bem consistentes, para um bom entendimento da Bíblia. Eu me empolguei com isso, porque eu amo estudar. Mas, eu amo estudar a Bíblia, né? Minha mãe vai me chamar a atenção se eu não fizer essa observação aqui, porque eu já dei trabalho para ela com outros assuntos. Mas eu amo estudar a Bíblia, aquilo então me provocava e era uma bênção. Mas eu comecei a perceber, e vejam que era uma classe de irmãos maduros ou muito experientes na igreja, eu comecei a perceber que eles queriam aquilo porque eles queriam ter respostas para eventuais discussões. Eles queriam estar preparados para confrontar outras pessoas. Vez por outra aparecia a pergunta e dizia assim, isso que o irmão ensinou aqui vai ser ótimo, porque eu tenho um amigo católico, só Deus. E aí eu vou provar para ele que eu estou certo. Agora ele não ganha mais de mim. Eu tenho um amigo lá, adventista, anotei tudo, a aula de hoje foi uma bênção, viu? Eu vou acabar com ele. Meus irmãos, aí eu vi que eu precisava fazer alguma coisa naquela classe, né? Porque não é esse o comportamento cristão ensinado por Jesus. Quando nós compreendemos a graça, quando nós nos lembramos que nós não somos merecedores, que se não fosse a misericórdia, esse amor imensurável da parte de Deus, nós estaríamos perdidos e mortos. Esse sentimento, meus irmãos, de querer ter razão, de querer ser melhor que o outro, de se exaltar, sabe? Ele jamais estará presente no nosso coração. Então, se isso começar a aparecer aí na sua mente, olha para a graça, olha para a cruz, para que esses pensamentos se afastem.
Muito pelo contrário, olhando para a graça, o nosso desejo será de nos humilharmos diante de Deus, de pedirmos perdão pelos nossos pecados, de pedirmos a Deus, sabe o quê? Sabedoria, para que possamos ser instrumentos na mão dele, para que outros também possam ser alcançados pela sua maravilhosa graça, que nos transformou de tal forma que hoje nós podemos cantar e celebrar a nova vida. A transformação, a regeneração, a santificação que Deus opera na vida do crente, do cristão, traz um perfil servidor, traz um perfil que não é de soberba ou de disputa. Mas para isso é preciso entender a graça. Se alguém te perguntar de que você é merecedor no reino de Deus, sabe qual é a resposta certa? Nada. Eu mereço nada. Essa é a resposta. Simplesmente nada. Tudo que somos, tudo que temos, só o temos, por quê? Porque é Deus quem nos sustenta e nos mantém. E aleluia, sabe por quê? Porque muito mais do que essas bênçãos terrenas aqui, nós temos o quê? A vida eterna. Maior bem que alguém pode almejar, e só temos porque Jesus morreu no nosso lugar. E foi condenado. E o sangue de Cristo foi derramado. Até mesmo a nossa forma de servir, de cultuar a Deus, quando nós entendemos a graça, ela é mudada, né? Infelizmente, muitas pessoas servem na igreja e às vezes cometem alguns deslizes, né? E por vez por outra, servem com a intenção de serem honradas, de serem reconhecidas. Não é isso o que Cristo ensina. Cristo veio para servir, né? Se Deus te deu um dom, meu irmão, se Deus te deu um talento, use para a glória de Deus, não para a sua. Porque é Ele quem dá. Quando nós nos humilhamos diante do Pai, nós reconhecemos, então, a nossa total dependência, a nossa adoração, o nosso reconhecimento por tamanho ato de amor, nós estaremos aqui todos em mesmo pé de igualdade. Assim, nós veremos nessa igreja frutos que são resultados práticos da nossa regeneração. Olhemos, meus irmãos, para a cruz. Os não crentes, aquele lá que os meus alunos queriam disputar com eles, né? Carecem da graça de Deus, assim como nós carecíamos antes que Ele nos resgatasse. Em nada nós somos melhores. Deus nos resgatou sem qualquer merecimento de nossa parte. Já na igreja, entre nós, os diferentes dons, apesar de toda essa diferença, se nós olharmos para a graça, todos entenderemos que temos o mesmo valor e que se não fosse pela obra divina, nenhum de nós sequer estaria aqui. Então, se você tem um grande conhecimento bíblico, se você prega muito bem, se você dá uma ótima aula de EBD, se você ora com eloquência, se você canta muito bem, tem uma voz linda, se você toca muito bem o instrumento, isso em nada te torna melhor que o outro. Isso em nada te torna merecedor mais que o outro. É Deus quem dá. Se você compreende a sua posição no reino de Deus, se você entende um pouquinho sobre a graça, você saberá que está aqui para servir a Deus e servir ao próximo. E aí você vai focar em 3 aspectos, eu já falei sobre isso aqui com os irmãos. Glorificar a Deus, edificar a igreja e proclamar o evangelho. Amém? É para isso que nós estamos aqui, reconhecendo que é Deus quem nos dá. Se alguém tem uma menor compreensão sobre algo e você tem uma maior, se você sabe que é Deus quem dá, você vai lá ajudá-lo. Se alguém necessita de algo, você se apresenta para apoiar. Quando uma decisão em grupo precisa ser tomada, a sua principal preocupação não é que a sua opinião seja a final, mas é que Deus dê sabedoria ao grupo para que a melhor decisão seja tomada. A sua primeira atitude é de oração. É de pedir a Deus que Ele oriente o grupo. Obviamente você vai apresentar a sua ideia, mas você estará lá pronto ali, crendo em Deus, que a decisão do grupo poderá ser apoiada e você será alguém ali e vai contribuir também para o grupo. Tem um terceiro ponto também, meus irmãos, que é sobre a própria proclamação do evangelho. Às vezes o não entendimento da graça tem levado igrejas a proclamarem um evangelho que não é o evangelho bíblico. A palavra de Deus fala de uma humanidade caída,
morta nos seus delitos e pecados, e que sem Cristo não terá a vida eterna. Mas muitas vezes, na ansiedade de que pessoas sejam salvas, como se nós fôssemos salvar e não Deus, nós só queremos falar do Deus que cura as doenças, do Deus que abre as portas do emprego, do Deus que abençoa o seu relacionamento familiar. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Isso tem que ser relatado, tem que ser testemunhado, tem que ser pregado também. Mas essa não pode ser o principal objetivo e pilar e centro das nossas pregações em todo o tempo. Graças a Deus porque Deus nos abençoa e cuida de nós enquanto estamos aqui. Mas, muito maior que isso, é a graça redentora que nos livra da morte eterna e nos traz salvação. Recentemente eu dei uma palavra para os nossos adolescentes e eu lembrei a eles daquele famoso dia de Pentecostes, né? Aquela festa que acontecia todos os anos, 7 semanas depois da Páscoa, na hora da colheita das primícias, não é isso? E numa delas acontece então o quê? O Espírito Santo de Deus, o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. E ali, quando alguns homens estão falando em outras línguas, outros zombam deles e dizem: poxa, porventura esse pessoal aqui está embriagado? Os irmãos se lembram a reação de Pedro? Pedro toma a palavra e, numa palavra dura, de confrontação, mas que não se desviou do evangelho, nem para a esquerda, nem para a direita, nem aumentou, nem diminuiu. Ele pregou a palavra, e muitas vezes de uma maneira dura, porque ele dizia, inclusive, que Cristo era aquele que os profetas diziam, mas que aquele povo não estava acreditando, que aquele era o cumprimento da promessa, o Espírito Santo. E sem nenhuma estratégia marqueteira, tentando deixar Deus mais suave, mais bonitinho, nada disso. Ele fala a palavra. Os irmãos se lembram o que acontece no final? Quase 3.000 são batizados e creem por ação graciosa de Deus e não por uma estratégia de Pedro. Então nós precisamos, com muita coragem, pregar a palavra de Deus e confiar que é Deus quem age, porque conhecemos a graça de Deus. Quando a gente, por acaso, tenta focar a pregação exclusivamente nas bênçãos terrenas, vez por outra seremos questionados. Quantos de nós oramos para que pessoas enfermas em tempos recentes fossem curadas? Muitas foram, graças a Deus. Mas outras não. Perdemos pessoas queridas. Se nós fôssemos uma igreja que não fala do amor de Deus por nós, da graça, preciosa graça salvadora de Cristo, que derramou seu sangue por nós, e só falássemos do Cristo que pode curar as doenças, que testemunho daríamos? Eu já comentei aqui com os irmãos, eu tive um pai alcoólatra durante muitos anos. E eu era muito incentivado pela minha mãe a orar por ele, a ir à igreja. Ela mostrava um pai amoroso para mim, apesar da minha, às vezes, até dificuldade de enxergar aquilo. E eu tentava pregar de Cristo para os meus colegas. Mas, se eu tentasse apresentar um Cristo que apenas cuida das nossas famílias, um colega meu talvez dissesse assim: eu que não quero esse Deus para mim, porque olha o que você passa na sua casa. Não é errado falarmos dos testemunhos e das bênçãos. O que eu estou defendendo aqui, espero que os irmãos entendam, é que essa não é a base do evangelho. Assim como nós não somos salvos pela obra, mas a obra é resultado da nossa transformação. É algo secundário. Uma vez eu estava caminhando aqui no bairro de Lourdes, tem uma igreja aqui em Belo Horizonte, né, quem está nos acompanhando de fora, muito grande, muito conhecida. Eu me lembro que eu estava indo comprar um purificador lá para casa, e eu passei a pé no passeio dessa igreja, e aí uma pessoa me abordou, né? Tem um minutinho, me puxou assim. Eu, não estou com pressa. Aí, ele, não, peraí, me pegou pelo braço mesmo assim, aí eu já ia dizer o seguinte: meu irmão, eu
eu sou cristão, eu frequento a igreja batista aqui próximo, eu realmente estou com pressa. Mas antes que eu dissesse isso, ele falou assim, você tem carro? Eu falei, ó, não é ninguém na igreja não, deve ser um vendedor de consórcio. Está aqui na porta, né? Já procurei logo uma bancadinha assim para ver, porque ele certamente ia me chamar para sentar e mostrar os planos que ele ia me oferecer. Aí, enquanto eu inocentemente pensava sobre isso, ele falou, já vi que não tem, está andando aqui a pé, deixa eu te contar uma coisa. Deus pode te dar um carro. Aí eu falei, olha, ele é da igreja mesmo. Hoje vai começar o primeiro dia da corrente do não sei o quê, da libertação financeira, e daqui a minutos você precisa entrar aqui, você não pode ficar sem carro. Aí eu agradeci, né? Enfim, falei um pouquinho para ele também, do amor de Deus. Mas vejam, que absurdo, né? Imagine se a pregação do evangelho fosse pautada no sucesso financeiro. Aqueles que são mais abastados seriam mais abençoados, aqueles que passam dificuldade estariam em pecado. Meus irmãos, aqueles irmãos que recebem dessa igreja apoio para que possam se deslocar para frequentar o nosso culto, porque têm dificuldade a esse respeito, estariam em pecado? Seriam menos abençoados? Aqueles irmãos que recebem cesta básica dessa igreja e que no ato de amor, e que eu respeito muito, meus irmãos, devolvem 10%, apesar de toda a necessidade de passar fome e de receber dessa igreja uma oferta de cesta básica, chegam aqui e entregam 10% de volta. Porque eles entenderam a graça. Porque eles sabem que não depende deles. Eles sabem que é Deus quem está abençoando. Eles sabem que é Deus quem cuida. E esse evangelho que não se baseia na cruz não é o evangelho ensinado por Deus. O alicerce, então, da nossa fé não está no quanto somos abençoados hoje, mas na certeza de que só Cristo salva e que é pelo seu sacrifício na cruz que nós temos a certeza da vida eterna. Meus irmãos, meu desejo, então, nessa manhã, trazendo esse tema aqui, é que sejamos chamados a uma reflexão sobre o quanto é importante a nossa compreensão sobre a graça. Uma igreja que compreende a graça, o favor imerecido do Pai, vai colher muitos frutos, seja no amor fraternal, no nosso relacionamento aqui, seja na proclamação do Evangelho, seja no crescimento espiritual de cada um de nós, seja no amadurecimento de cada um dos ministérios que apoiam a liderança dessa igreja. Que Deus, meus irmãos, continue nos abençoando para que, como igreja, cada passo nosso seja pautado na consciência da nossa dependência de Deus. E com alegria, possamos celebrar a nova vida. Porque, se dependesse de nós, não sei se poderíamos celebrar, mas nós dependemos de quem? De Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.